Porque existem Bíblias diferentes. Qual delas devo usar? A espada ou o canivete? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Meus amados irmãos em Cristo e caros ouvintes da Palavra de Deus, a partir deste momento iremos dar início ao estudo bíblico sobre Bibliologia, intitulado ao tema Porque existem Bíblias diferentes, qual delas devo usar? A espada ou o canivete? Elaborei este estudo de forma clara, simples e direta, de modo a que o obreiro cristão possa estar preparado para pelejar contra o inimigo das nossas almas, a batalha desta vida e vencer com Cristo, e que até mesmo o leigo possa desfrutar deste estudo e entender a mensagem contida neste CD, e venha a crescer espiritualmente e estar preparado para a vinda do Senhor, pois nos diz a Sagrada Escritura em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ainda nos diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nestes últimos dias que antecedem o arrebatamento da Igreja, por Nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo tem lançado a sua última cartada para destruir o cristianismo na terra pela sua raiz, precisamente através de homens hereges e incrédulos das sociedades bíblicas modernas, que são apóstatas, ecuménicas e comprometidas com as filosofias racionalistas e evolucionistas, as quais fazem proliferar no mercado diversas traduções bíblicas deturpadas, que destroem muitas doutrinas angulares do cristianismo, por introduzirem acréscimos, subtrações e mudanças em muitas de todas as santas palavras inspiradas por Deus e que o Senhor preservou nas línguas originais, o grego, o hebraico e o aramaico, as quais haviam sido fielmente copiadas e conservadas até aos nossos dias. Pois o diabo sabe que se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, conforme está escrito no Salmo 11, versículo 3. E os fundamentos do cristão são precisamente as santas palavras de Deus. Existem nos meios teológicos 3 linhas de pensamento acerca da palavra de Deus. Existem aqueles que não creem na inspiração total da palavra de Deus, nem na sua preservação. E para estes não existe esperança de salvação, pois não crer numa só palavra da Bíblia é o mesmo que não crer em Deus que a inspirou. Para estes a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim meras palavras falíveis humanas. Mas Deus expressamente nos revelou que deveríamos ser santificados na sua palavra. E sem a santificação ninguém verá a Deus, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pois nos diz a palavra de Deus em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Existem também aqueles que creem que a palavra inspirada de Deus está presente somente nos manuscritos originais, e não em cópias, e julgam ainda que Deus não teve poder para preservar a sua santa palavra. E neste caso, o edifício do cristão fica sem base estrutural, e pode ruir a qualquer momento, pois alguns não sabem o que é inspirado nem o que não é, e muitos ainda estão à procura dos manuscritos originais, como se isso fosse importante. Ora, é sabido que os livros originais, também chamados autógrafos, se perderam no tempo, pelo desgaste de seus materiais, mas foram feitas ao longo dos séculos cópias fiéis, chamadas apógrafos, contendo cada uma de todas as santas palavras que Deus falou e inspirou, porque Deus não prometeu preservar os manuscritos originais, mas sim a sua santa palavra, conforme o Salmo 119 e o versículo 89, que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, que nos diz: porque em verdade vos digo
que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, o J é o iod, a menor letra do alfabeto hebraico, e o til é o menor traço do escriba que difere uma letra da outra, o que vem confirmar que não cairá por terra nenhuma das suas santas palavras. Estes homens colocam dúvida acerca da palavra de Deus, pois não sabem ao certo quais são as exatas palavras que Deus falou, e por isso estão cocheando entre dois pensamentos, conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. E em Tiago, no capítulo 1, do 5 ao 8, nos diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Existem ainda aqueles que, como eu, crêem na inspiração plena e verbal da palavra de Deus, bem como na sua completa preservação. E quando digo verbal, significa cada palavra. E inspiração plenária significa todas as suas palavras, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, nos diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, nos diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Hoje em dia, muitos pregadores, líderes, teólogos, doutores e professores do Evangelho nos dizem que as Bíblias são todas iguais, ou então dizem que não existem diferenças entre as várias versões existentes. Outros nos dizem que as diferenças entre as várias traduções são mínimas e que são apenas sinónimos e outras variantes menores. Tem ainda muitos doutores da Bíblia que defendem que as diferenças encontradas entre as várias versões não afetam uma única doutrina bíblica. Mas será isso a verdade? Será mesmo que as Bíblias são todas iguais e dizem todas o mesmo e que não há diferença entre elas? Será que as diferenças encontradas nas várias versões em português não afetam uma única doutrina? Será que não existem contradições entre as várias versões da Bíblia? E se existem mesmo diferenças entre as várias versões, qual é a versão que devo usar? Muitos teólogos e doutores, quando ministram acerca da disciplina de homilética, nos dizem que o cristão deve utilizar todas as versões disponíveis. E se houver diferenças entre elas, então será o pregador a decidir qual delas é inspirada e qual não é. E aqui se levanta um problema de autoridade, pois ela deixa de estar na infalível e inerrante palavra de Deus e passa a estar na subjetividade humana. Agora eu pergunto, está a autoridade na palavra de Deus preservada ou no homem pecador? Ou seja, deve a palavra de Deus ficar sujeita ao homem ou devem os homens se submeter a ela? A resposta se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. E se Deus preservou a sua palavra, aonde está a palavra de Deus? Será que ela está refletida em todas as traduções? Para aqueles que põem em causa a preservação bíblica, eu pergunto, será que eles têm a palavra de Deus nas suas mãos ou ainda estão à procura dela, tentando achar os originais? Acerca de quem duvida ou nega a preservação bíblica, chego à seguinte conclusão. Das duas, uma. Ou não tem em suas mãos a palavra de Deus e logo a sua fé é inócua, pois está baseada em meras palavras humanas, ou então não sabem qual é a palavra de Deus. A Bíblia é clara. E nos diz em Romanos, capítulo 14, versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. O próprio Jesus foi bem enfático quando afirmou, em Mateus capítulo 24 e versículo 35, o céu
e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O crente que não crê na preservação da inspirada palavra de Deus é comparada por Jesus ao homem que edificou a sua casa na areia. Pois nos diz a palavra, em Mateus no capítulo 7, versículo 26 e 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Infelizmente, nos dias que vivemos, tem muito cristão que edificou a sua casa na areia, por ter dado ouvidos aos seus instrutores cegos. E a Bíblia nos fala em Lucas capítulo 6, versículo 39. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Hoje em dia tem inúmeras versões bíblicas em português, e cada uma diferente da outra. Mas se a palavra de Deus não muda, será que é benéfico ter tantas versões diferentes? Por que razão existem tantas versões? E se as várias versões se contradizem, será que Deus preservou a sua palavra? E se a sua palavra foi preservada, aonde ela se encontra? Ou em que traduções ela está refletida? Nos seminários de teologia, os alunos são bombardeados com a ideia de que as Bíblias modernas, como a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Versão Internacional, são as melhores traduções que existem em português e que estão baseadas nos melhores e mais antigos textos. Mas será isso a verdade? Nos dizem ainda que Jesus utilizou a Septuaginta. Mas como pode ser isso a verdade? Nos dizem que o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos são os melhores manuscritos. Mas será que tal poderá ser constatado e comprovado pelas reais evidências? Caro ouvinte da Palavra de Deus, no decorrer deste estudo, iremos ter a resposta para essas e muitas outras questões. É importante saber que Satanás tentou a Jesus no deserto, mas que Jesus venceu pela Palavra de Deus, pois assim falou em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este verso nos prova que cada palavra contida na Bíblia é plenamente inspirada por Deus, pois sai da boca do próprio Deus. É preservada, pois a expressão está escrito do grego gegraptai, está no tempo verbal perfeito, e expressa uma ação que foi completada e tem um estado consequente de ser. Com efeito, o Senhor disse, foi escrito e ainda está escrito. Por último, este verso nos prova que cada uma das palavras de Deus são a única fonte de autoridade do cristão, pois viveremos por cada uma delas. Então, se tivermos uma Bíblia mutilada e faltando palavras, ou distorcida e adulterada pelos ecuménicos e liberais tradutores modernos, a que chamarei de Bíblia canivete, teremos poucas chances de triunfar contra os conceitos e sofismas, astúcias e ciladas do diabo, pois estaremos embaraçados, tal como nos informa a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas se, pelo contrário, tivermos uma espada afiada, ou seja, uma Bíblia completa e fielmente traduzida dos originais para a nossa língua materna, o português, estaremos então perante uma arma valiosa, a espada do Espírito, com a qual seremos dignos embaixadores de Cristo na terra e feriremos o adversário, o qual partirá em retirada, por nada poder fazer contra a genuína palavra de Deus. Respostas às perguntas acerca das várias traduções em português. As Bíblias são todas iguais e dizem todas o mesmo? A resposta é não. As Bíblias não são todas iguais nem dizem todas o mesmo, pois existem muitas diferenças entre as várias Bíblias, tanto de aspecto como em conteúdo. Não existem diferenças entre as várias versões? Existem sim. Muitas diferenças entre as várias traduções, como iremos ver mais adiante neste estudo. Será que as diferenças entre as várias traduções são mínimas? E que são apenas sinónimos e outras variantes menores? Não. Existem, por certo, grandes diferenças entre elas. E, embora na maioria dos casos as diferenças entre as várias Bíblias sejam menores, como o uso de palavras sinonímicas que mantêm o sentido do texto original, todavia, existem ainda milhares de versículos afetados pelas diferenças existentes entre as várias traduções. As diferenças existentes entre as várias traduções não afetam uma única doutrina. Será isso a verdade? A resposta é um rotundo não, como iremos constatar, pois existem, segundo o Dr. Jacques Murman, 356 doutrinas da Palavra de Deus que são afetadas
pelas diferenças entre as várias Bíblias. E isso iremos verificar mais adiante através dos exemplos de corrupções doutrinárias introduzidas pelas Bíblias modernas. Será que não existem contradições entre as várias versões da Bíblia em português? Existem sim. Como, por exemplo, no Salmo 116, versículo 15, que diz: "Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos." E isto na Almeida Corrigida Fiel. Mas na Bíblia NVI nos diz: "O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis." Que é precisamente o contrário daquilo que anteriormente fora afirmado. E vemos aqui que na Bíblia NVI nos é apresentado um Deus tristonho e impotente face à morte de um salvo, anulando desta forma aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, que diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Sabemos que, quando morremos, vamos para junto de Deus, pois passamos da morte para a vida, conforme João capítulo 5, versículo 24. Logo, Deus não poderia ver com pesar, tristeza ou com sentimento de perda a morte de um dos seus santos. É Deus um Deus de contradição e de confusão? Certamente não, pois a Bíblia nos diz que deveremos todos ser unânimes e dizer a mesma coisa, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que diz: "Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer." E isso só é possível se todos usarmos um só tipo de Bíblia. Sabendo nós que a palavra de Deus foi por ele preservada, será que ela se encontra em todas as traduções? Não, como veremos mais adiante, mas somente nas Bíblias traduzidas do texto recebido, e através da técnica de tradução literal e formal, como na Revista Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel. Deverá o servo de Deus utilizar todas as versões atuais indiscriminadamente e ser ele mesmo a decidir aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é? Não. Pois se sou eu que decido aquilo que é e aquilo que não é a palavra de Deus, então passo eu mesmo a ser a autoridade sobre a palavra de Deus e não ela sobre mim. E se estivermos perante duas Bíblias diferentes que alegam ambas ser a palavra de Deus, e aí utilizarmos ambas, temos então duas fontes de autoridade diferentes e não uma, o que acaba por findar em nenhuma autoridade moral e espiritual para a vida do cristão, pois não podemos servir a dois senhores, conforme Mateus capítulo 6, versículo 24. Por exemplo, se o chefe da empresa onde trabalhas te mandar ir trabalhar na tua folga e, ao chegares lá, outro chefe te mandar ir para casa descansar, ficas então com duas ordens diferentes e acabas por ficar confuso acerca de quem deves obedecer. Da mesma forma é a Sagrada Escritura. Não podemos usar Bíblias que se contradizem em suas ordens e ensinamentos, mas apenas uma, que é a que realmente pode ser digna de ser chamada Palavra de Deus. Por que razão existem tantas versões da Bíblia? E será que é benéfico ter tantas versões? A resposta é: existem tantas versões, pois o diabo, que é o pai da mentira, tem interesse em semear a confusão e discórdia no meio dos cristãos pelo uso de diferentes tipos de Bíblias. Deus havia falado a Adão em Gênesis 2,17: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Então o diabo, não contente com a vontade expressa na palavra imutável de Deus, se tornou o primeiro tradutor da palavra de Deus, dizendo em Gênesis capítulo 3, versículo 4, pela boca da serpente: "Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis", contrariando aquilo que Deus havia falado a Adão em Gênesis 2,17. E deste modo, ao adicionar a palavra não, levou Eva a pecar contra o Criador e a morrer espiritualmente nesse dia. Por isso, não é positivo para o cristianismo bíblico o haver tantas versões diferentes, pois Deus não muda, e muito menos a sua própria palavra. E todas estas alterações, atualizações e inovações feitas com a saída para o mercado de novas versões da Bíblia, que procuram mudar ou melhorar a palavra de Deus a cada ano, são na realidade fracas imitações da palavra de Deus e tentativas comerciais de lucrar em cima da santa palavra de Deus. Por isso, amados irmãos, não procuremos mudanças na palavra de Deus, pois a Bíblia nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6: "Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos." E em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 21 e 22, diz: "Tema ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos quem o sabe." Motivos pelos quais temos várias versões diferentes. O texto base,
O tradutor e a técnica de tradução utilizada nas várias traduções são os 3 motivos pelos quais temos hoje Bíblias diferentes. Em primeiro lugar, o tipo de manuscritos utilizado ou o texto base é diferente nas várias traduções. Em segundo lugar, os tradutores das Bíblias antigas e das Bíblias reformadas são diferentes dos tradutores das Bíblias modernas em sua doutrina de fé e prática. E em terceiro lugar, a técnica de tradução das Bíblias da Reforma e da sua digna representante atual, a Almeida Corrigida Fiel, é diferente das técnicas utilizadas em todas as Bíblias modernas, como a Almeida Revista Atualizada, a Nova Versão Internacional ou a Bíblia na linguagem de hoje. O texto utilizado. Existem basicamente 2 tipos de manuscritos, os do texto recebido e os do texto crítico. O texto contido nestes manuscritos serviu de base para todas as traduções da Palavra de Deus, e são eles. Em primeiro lugar, o textus receptus, ou o texto recebido, conhecido também como texto tradicional. Se refere ao Novo Testamento em grego, na edição fundada sobre a tradição coletada por Erasmo, a partir da primeira edição, em 1516, depois por Stevens, depois por Beza, e assim chamada após a edição dos irmãos Helvesir, de 1633. A edição de Beza, de 1598, é o texto básico de onde a Almeida da Reforma foi traduzida. Em segundo lugar, temos o Textus Críticos, ou o texto crítico, e se refere à edição do Novo Testamento em grego, baseada na teoria textual de Westcott e Hort, e é essencialmente manifesto na 26ª edição do Novo Testamento grego de Nestle Aland e na 3ª edição do Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas. Veremos mais adiante que o texto recebido tem 4 vantagens face ao texto crítico, pois é um texto de boa origem, maioritário, concordante e amplamente utilizado ao longo dos séculos por todas as igrejas fiéis a Deus. E por esse motivo, as Bíblias de João Ferreira de Almeida iniciais, a Revista Corrigida Antiga e a atual Almeida Corrigida Fiel são as melhores Bíblias em português e dignas de ser usadas pelos cristãos, ao passo que o texto crítico tem uma origem corrompida, é minoritário, discordante e pouco ou nada utilizado. Logo, as Bíblias que dele resultam, como a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia na linguagem de hoje ou a Nova Versão Internacional, são as piores versões que o cristão pode utilizar. A origem dos tipos de manuscritos. O texto recebido, também chamado Antioquiano, teve a sua origem precisamente na cidade de Antioquia, na Síria, ao passo que o texto crítico, também conhecido como Alexandrino, teve a sua origem na cidade de Alexandria, no Egito. Vejamos agora o que nos diz a Bíblia acerca desses locais de acordo com a lei da primeira menção encontrada nas Escrituras. A primeira referência bíblica ao Egito é negativa, pois em Gênesis 12, do 10 ao 12, nos fala que Abrão, devido à fome na terra, desce ao Egito, só que ele temia que lá o matassem, para que pudessem ficar com a sua esposa, pois era formosa à vista. Vemos ainda, em Êxodo, no capítulo 1, do 11 ao 14, que os judeus se tornaram escravos no Egito. E nos versículos 15 e 16, vemos que Faraó decretou a morte dos recém-nascidos hebreus. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, o próprio Deus chama o Egito de casa da servidão. Já em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, nos é dito que, quando a nação de Israel tivesse um rei, não deveria voltar ao Egito para comprar e negociar cavalos com os egípcios. Por último, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, quando Deus quer censurar Jerusalém, ele a compara a Sodoma e Egito, dizendo: "E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado." Alexandria é mencionada apenas 4 vezes na Escritura, e sempre de modo negativo. Alexandria é mencionada pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9, que diz: "E levantando-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertinos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão." Os judeus que faziam parte da multidão que disputava com Estevão, matando-o em seguida, eram de Alexandria. A segunda menção a Alexandria está em Atos, capítulo 18, versículo 24. "E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras." Ora, embora Apolo fosse eloquente, ainda não era conhecedor do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, pois ainda pregava o batismo de João, e só foi levado à verdadeira fé por Priscila e Áquila em Atos, capítulo 18, do versículo 26 ao 28.
Então a segunda menção é sinónimo de mau ensino bíblico. A terceira e quarta menções de Alexandria nos falam de 2 navios que transportaram o apóstolo Paulo até ao seu julgamento, cárcere e morte na cidade de Roma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 6, e no capítulo 28, versículo 11. Como vemos, todas estas 4 referências são negativas. Devemos realçar que Alexandria era o centro da educação e da filosofia recebidas de Atenas, na Grécia, há aproximadamente 100 anos antes de Cristo, conforme Atos, capítulo 17, versículo 16, e Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Havia nesta cidade uma escola das Escrituras fundada por Pantenos, que era um filósofo. Pantenos interpretava a Escritura tanto filosófica como alegoricamente. Isto significa que, filosoficamente, ele considerava a verdade como relativa e não como absoluta. Ele não acreditava na infalibilidade da Bíblia, mas, tomando-a como alegoria, ele queria que homens como Adão, Noé, Moisés e David existiam apenas na poesia judaica e não foram reais personagens históricos. Seus sucessores foram Clemente e Orígenes, os quais partilhavam da mesma metodologia que o citado filósofo. Orígenes, que era adepto do método de interpretação alegórico das Sagradas Escrituras, é tido por muitos como o pai dos críticos da Bíblia, sendo responsável pelos manuscritos físicos que apagam versos como Lucas 24:40, Atos capítulo 8, versículo 37 e 1 João capítulo 5, versículo 7. Portanto, o texto crítico teve, já desde o seu início, uma má origem. Analisando agora a origem do texto recebido, vemos que a primeira referência bíblica acerca de Antioquia vem logo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 3 ao 5, que nos fala que foram escolhidos 7 varões para o diaconato, e é citada como sendo a cidade natal de um deles, Nicolau. Em Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 21, nos fala que os cristãos foram dispersos por várias cidades, e ao chegar a Antioquia anunciaram o reino de Deus, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E no capítulo 11, no versículo 22 ao 24, Barnabé foi enviado a Antioquia e ao chegar lá viu a graça de Deus e se alegrou e muita gente se uniu ao Senhor. Já por sua vez, no capítulo 11, do versículo 25 ao 26, nos diz: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo e achando-o o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vemos que as referências à Antioquia são todas boas no Novo Testamento, ao passo que as de Alexandria são todas más. Na cidade de Antioquia, no século II, foi fundada uma escola das Sagradas Escrituras por Luciano, um discípulo dos apóstolos de Jesus. Luciano ficou conhecido pelo seu desprezo à filosofia pagã. Sua escola magnificava a autoridade divina da Escritura e ensinava que a Bíblia deveria ser interpretada literalmente e não figuradamente, conforme os filósofos alexandrinos ensinavam. Assim, Antioquia não é apenas o ponto de origem da correta família dos manuscritos da Bíblia, mas é também a fonte de ideologia que aceita a Bíblia literal e perfeitamente como a palavra de Deus. Por último, vemos que a primeira menção acerca da Síria no Velho Testamento é boa, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 20, que diz: E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Constatamos que Rebeca, a noiva de Isaque, era de Padã-Arã, na Síria. E sabemos que Isaque foi até lá buscar a sua amada. E sendo Isaque um tipo de Cristo e Rebeca um tipo de igreja, isso nos dá um quadro perfeito da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja e juntos entrarem nas bodas do Cordeiro, a festa que será celebrada por 7 anos no céu. Concluímos, pois, que a origem alexandrina dos manuscritos, chamados texto crítico, é uma origem má, e queremos que esses manuscritos foram corrompidos por escribas da escola alegórica de interpretação das Escrituras de Orígenes, e que, pelo contrário, os manuscritos do texto recebido tiveram uma boa origem, pois foram cuidadosamente copiados e preservados pelos primeiros cristãos de Antioquia, os quais criam literalmente na inspiração, perfeição, infalibilidade e inerrância plena das Sagradas Escrituras. A quantidade dos manuscritos. Temos hoje 5.255 manuscritos do Novo Testamento. E desses, 5.210 constituem o texto recebido, o que corresponde a 99% das evidências textuais do Novo Testamento, ao passo que o texto crítico é constituído por apenas 45 manuscritos, o que corresponde a menos de 1% das evidências textuais do Novo Testamento.
E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Os mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento testemunham acerca de Jesus e nos dão poder para deixar tudo o que nos leva a pecar contra Ele e podermos continuar a nossa carreira cristã até ao dia do arrebatamento. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15 nos diz: Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o facto. Se estivéssemos num tribunal, para que pudéssemos apurar qual é o texto que Deus realmente preservou, o recebido ou o crítico, teríamos de um lado 5.210 testemunhas concordantes entre si a favor do texto recebido, e do outro lado somente 45 testemunhas a favor do texto crítico, sabendo que dessas não existiriam 2 que concordassem plenamente entre si. Se você fosse o juiz, o que decidiria? Ou qual seria o seu veredito face às evidências? Creio que nenhum juiz iria dar crédito aos advogados do texto crítico, por serem tão escassas e contradizentes as suas testemunhas. A utilização dos manuscritos. Praticamente todas as versões ou traduções antigas da Bíblia desde o século II, passando por todas as traduções da Reforma para todas as línguas, como as de João Ferreira de Almeida até o ano de 1881, em finais do século XIX, eram baseadas no texto recebido, pois utilizavam manuscritos deste tipo. Este era também o texto maioritário dos lecionários e das citações dos pais da Igreja, o que prova que este texto foi amplamente utilizado ao longo dos séculos, ao passo que o texto crítico era um texto esquecido e pouco ou nada utilizado, o qual só foi tardiamente exaltado no final do século XIX em Inglaterra. E somente em 1917 saiu a primeira Bíblia em português baseada no texto crítico, a qual não teve aceitação alguma, nem pelas igrejas, nem pelo público em geral. E somente no ano de 1959 é que uma Bíblia do texto crítico teve alguma aceitação no mercado. A Bíblia Almeida Revista e Atualizada, vindo depois disso a ser utilizada pelas igrejas liberais e neopentecostais, sendo que os primeiros pentecostais dos idos 1900 utilizavam Bíblias em português que eram exclusivamente o texto recebido. Até mesmo os pioneiros e fundadores de muitas igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, adotaram na altura a revista corrigida como a sua Bíblia de exclusiva utilização, a qual ainda era, antes do ano de 1948, em Portugal, uma boa versão e digna de ser utilizada. A concordância dos manuscritos. O texto recebido é um texto amplamente concordante em todos os seus 5.210 manuscritos. E tanto é que as Bíblias que dele resultam concordam todas entre si e não anulam nenhuma doutrina, embora possam conter variantes menores, que são meras questões de ortografia, caligrafia e escolha de palavras sinónimas, contendo o mesmo significado. Já o texto crítico é altamente discordante, tanto com o texto recebido como até mesmo consigo próprio. Pois, a título de exemplo, existem milhares de diferenças entre os dois mais representativos manuscritos deste tipo: o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos. O Sinaíticos difere do Vaticanos 3.036 vezes, e isto somente nos Evangelhos. Estes são os dois manuscritos tidos pelos modernos críticos da Bíblia como os melhores textos. Logo, as Bíblias que dele resultam discordam certamente entre si em muitíssimos lugares. Diferenças entre o texto recebido e o texto crítico. Cerca de 10.000 palavras no texto crítico diferem do texto recebido. Dessas, 6.000 são subtrações, 2.000 são adições e 2.000 são modificações, afetando 7% do Novo Testamento e corrompendo uma em cada 14 palavras do Novo Testamento. Segundo Hélio Menezes, o texto crítico extirpa ou, de outra forma, através de colchetes, notas de rodapé, etc., destrói ou enfraquece a fé perfeita em 45 versos inteiros e 147 versos quase inteiros. Muitas vezes omite, destrói, enfraquece a ênfase no sangue de Cristo, que ele morreu vicariamente, sofrendo a pena em nosso lugar, que nasceu de uma virgem, que é 100% o Deus Altíssimo. Muitas vezes omite, destrói e enfraquece as doutrinas da Trindade,
da inspiração da Bíblia, da salvação segura e só pela fé no Cristo da Bíblia, da necessidade e poder do jejum bíblico, introduz gravíssimas contradições e outros erros, etc. etc. Sinaíticos e Vaticanos. O manuscrito Sinaíticos, também chamado de Aleph, foi achado em meados do século XIX, abandonado numa cesta de papéis, pronto para ser lançado no lixo, num mosteiro católico perto do Monte Sinai. E o Códice Vaticanus, também chamado de B, achado em meados do século XV nas prateleiras de uma biblioteca do Vaticano. Estes dois manuscritos são do século IV e tidos como os mais antigos pelos modernos críticos textuais, embora não sejam os melhores. Eles são a base para o texto crítico elaborado no ano de 1881 por Westcott e Hort, que é o alicerce de todas as Bíblias modernas, como a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional e a Bíblia na linguagem de hoje. As versões católicas e ecuménicas, como a Bíblia de Jerusalém e até mesmo a tradução Novo Mundo. As razões pelas quais não devemos utilizar Bíblias diretamente traduzidas por estes dois manuscritos, em parte ou na sua totalidade, são os seguintes. Em primeiro lugar, porque não concordam com a vasta maioria dos manuscritos. Em segundo lugar, porque não concordam entre si. Existem mais de 17.000 diferenças entre ambos, e só nos Evangelhos diferem mais de 3.000 vezes. Em terceiro lugar, porque não concordam com a vasta maioria das citações de trechos do Novo Testamento feitas pelos pais da Igreja dos 4 primeiros séculos. Em quinto lugar, porque não concordam com as traduções do Novo Testamento feitas 2 séculos antes da sua data, para outras 3 línguas. Em sexto lugar, porque o final do Evangelho segundo Marcos foi omitido, em Aleph, através de uma falsificação vergonhosa. Se esticou a escrita antes de Marcos 16:8 para se preencher o espaço, de outra forma deixado vazio, pela retirada deste trecho. O Códice B deixou Marcos 16 do 9 ao 20 simplesmente fora. No seu lugar, tem um espaço completamente em branco e da extensão dos versículos 9 a 20. E o único lugar onde o Vaticano tem um espaço em branco é precisamente neste trecho. Facto esse que comprova ser este manuscrito alvo de uma fraude. O capítulo 16 de Marcos se encontra em 622 dos mais de 5.000 manuscritos. O final de Marcos aparece em 620 destes. Só os Sinaíticos e o Vaticanos o omitem. Mas insiste-se em afirmar que estes são os mais velhos e mais fidedignos manuscritos. Em sétimo lugar, porque Sinaíticos, também conhecido como Aleph, sofreu mais de 14.000 correções sobre as suas páginas. Em oitavo lugar, porque os Sinaíticos contém mais 2 livros apócrifos, os Pastores de Hermas e a Carta de Barnabé, anteprojeto do Anticristo. Prova que não eram utilizados pela Igreja primitiva. E em nono lugar, porque o Vaticano não contém o livro do Apocalipse. E por último e décimo, porque estão bem preservados por não terem sido usados, testemunho de que não eram fidedignos. Agora pergunto, poderá vir alguma coisa boa de Roma? Será que Deus teria preservado a sua santa palavra em templos pagãos de imagens e de ídolos? Será que a igreja que mais perseguiu, prendeu, torturou e matou pessoas por possuir, traduzir e utilizar as Sagradas Escrituras, seria ela a guardiã da verdade? Ora, foi a Igreja Romana aquela que mais pessoas assassinou por traduzirem as Escrituras para as suas línguas maternas e que mais Bíblias queimou durante a chamada Santa Inquisição, tal como nos ilustra bem a declaração do Papa Gregório IX, no Concílio de Toulouse, em 1229, que diz: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que estes livros sejam possuídos no vernáculo popular. As casas, os mais humildes lugares de esconderijo e mesmo os retiros subterrâneos de homens condenados por possuírem as Escrituras devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos e caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente punido. E a Bíblia testemunha desta perseguição que sofreram os mártires em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 36 ao 38, que diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução pobre do Velho Testamento para o grego, e para além de conter os não inspirados livros apócrifos que não são canónicos, os quais vêm nas Bíblias católicas,
Muitas vezes se afasta do hebraico e torce doutrinas importantes, como em Isaías, capítulo 9, versículo 6, da João Ferreira de Almeida, que se lê: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A divindade de Jesus, o Messias vindouro, é claramente evidente nesta tradução, como expressa a expressão Deus Forte. Mas já na Septuaginta, tal doutrina é totalmente demolida. Pois assim diz o texto: porque uma criança nos nasceu, e um filho é dado a nós, cujo governo está nos seus ombros. E o nome dele é chamado o Mensageiro da Grande Deliberação, porque eu trarei paz aos príncipes e saúde para ele. Um tal texto como este pode ser encontrado em Bíblias produzidas por seitas. D. A. Waite declara: pode-se ver claramente que a Septuaginta é imprecisa, inadequada e deficiente como uma tradução. Tentar construir o texto hebraico, como muitos ligados às versões modernas da Bíblia estão tentando fazer, a partir de uma tradução frouxa e inaceitável como esta, seria como tentar reconstruir o Novo Testamento grego a partir da Bíblia Viva de Ken Taylor. A origem da Septuaginta é algo incerta e baseada numa carta de Aristeias. De acordo com a carta de Aristeias, o bibliotecário de Alexandria persuadiu o rei Ptolomeu II Filadelfo, do Egito, a traduzir a Torá para o grego, para uso pelos judeus da Alexandria. A carta menciona que foram selecionados 6 tradutores de cada uma das 12 tribos e que eles completaram a tradução em apenas 72 dias. Enquanto os detalhes desta história são indubitavelmente fictícios, o núcleo de facto contido nisto parece ser que o Pentateuco foi traduzido para o grego em algum dia durante a primeira metade do 3º século a.C. O remanescente do Velho Testamento foi traduzido, como também algum livro apócrifo e não canónico, provavelmente após o 2º século depois de Cristo. Alguns alegam que Jesus usou a Septuaginta, mas existem evidências internas, na própria palavra de Deus, de que Jesus nunca usou a Septuaginta, pois ele veio para o que era seu, os hebreus, conforme João capítulo 1, versículo 11, e não para os gentios. Logo, ele teria que usar manuscritos escritos em hebraico, idênticos aos que se utilizavam nas sinagogas, em seus dias, e não uma mera tradução. Pois o que é que tem mais valor? Uma cópia fiel dos originais, escrita na língua original para um povo que fala essa língua, ou uma mera tradução que ainda por cima foi mal traduzida, como veremos mais adiante? O Dr. D. A. Waite desafia a contenção que Jesus citou a Septuaginta. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, Jesus falou sobre a lei e disse: porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota ou til, até que tudo seja cumprido. O Nosso Senhor falou do jota e do til, as menores partes das letras hebraicas. Quão pequeno? Bem, o jota se refere à letra hebraica iod, que é do tamanho de uma apóstrofe. Esta é 1/3 da altura das outras letras hebraicas. O til se refere aos chifres, ou extensões minúsculas de algumas letras hebraicas, como o Dalet. Isto excluiria uma Bíblia grega. Jesus faz menção à divisão tríplice da Tanakh, ou da Bíblia hebraica, em Lucas, no capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Ora, a Septuaginta não está assim dividida, mas está na ordem das nossas Bíblias, com a lei, os livros históricos, os livros poéticos e terminando com os proféticos. E após contém os apócrifos, ao passo que a Bíblia hebraica tinha a Torá, que é a lei, os profetas e, por último, os salmos, concordando assim com a menção de Jesus. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 35, nos diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus aqui se refere ao sangue de Abel, relatado em Gênesis, e o de Zacarias, que consta de 2 Crônicas, confirmando assim a ordem dos livros da Bíblia hebraica, pois Abel está no primeiro livro da Bíblia hebraica, e o profeta Zacarias, morto entre o altar e o alpendre, está em 2 Crônicas, o último livro da Bíblia hebraica. Se ele estivesse utilizando a Septuaginta, seria entre Gênesis e o apócrifo Bel e o Dragão. A Septuaginta está aivada de vários erros, contendo até uma blasfémia em Mateus capítulo 27, versículo 49 e 50, onde nos apresenta Jesus sendo morto pelo soldado, ao invés de ter livremente dado a sua vida. E tem ainda heresias como a morte sendo tragada por controvérsia, ao invés de por vitória, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e Jesus orando para os seus discípulos serem mantidos sob o poder de Satanás, em João capítulo 17, versículo 15.
Por último, a Septuaginta faz de Jesus mentiroso, ao colocar Matusalém sobrevivendo 14 anos após o dilúvio, quando o próprio Jesus afirmou, em Mateus capítulo 24, versículo 38 e versículo 39. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os manuscritos que serviram de base para a Septuaginta foram os corrompidos e adulterados sinaíticos e vaticanos do século IV e ainda o Códice Alexandrino, que são todos do tipo texto crítico, e que vem dar respaldo à tese de que a Septuaginta, como uma tradução inteira do Velho Testamento e não somente dos livros da lei, só se tenha dado com a exápla de Orígenes ao colocá-la na sua quinta coluna séculos mais tarde. O texto massorético. O texto do Velho Testamento utilizado nas Bíblias fiéis e fielmente preservado pelos zelosos escribas é o texto massorético de Jacob ben Shaim, editado em 1524 e 1525. O texto massorético já estava em uso comum mesmo no tempo de Jesus e foi padronizado pelos massoretas, escribas judaicos. Agora foi entre o V e o VI século que os massoretas introduziram as vogais na língua. Na antiguidade, o texto hebraico foi cuidadosamente guardado pelas sagradas leis dos escribas, através do Talmud, e houve regras acerca do tipo de peles que poderiam ser usadas, o tamanho das colunas, e somente tintas especiais poderiam ser usadas. E também os espaços entre letras e palavras foram especificados. O escriba não poderia escrever nada de memória. As linhas e até mesmo as letras sempre foram contadas. Tudo isto e muito mais foi feito para evitar quaisquer tipo de erro. Se um manuscrito apresentasse erros calígrafos, eles seriam obrigados a destruí-lo. Por isso, não devemos utilizar nenhuma Bíblia traduzida a partir de outras fontes corrompidas, como a Bíblia hebraica Stuttgartensia, ou a Bíblia de Kittel, que era nazi e antissemita, todas se baseando em manuscritos do texto crítico. Os tradutores. Os tradutores do texto recebido, como o nosso João Ferreira de Almeida, eram homens de Deus sinceros, nascidos de novo, que criam na inspiração, infalibilidade e inerrância das Sagradas Escrituras. E alguns deles, como Wycliffe em Inglaterra, pagaram com o seu próprio sangue o preço por terem traduzido a palavra de Deus dos originais hebraico, grego e aramaico para as suas línguas natais. O mesmo já não se pode afirmar acerca dos modernos tradutores do texto crítico. Os pais das Bíblias modernas são Brooke Foss Westcott, nascida em 1825 e falecida em 1903, e Fenton John Anthony Hort, nascida em 1828 e falecida em 1892. Estes dois homens eram sacerdotes da Igreja Anglicana e professores da Universidade de Cambridge, os quais compilaram e traduziram o texto crítico no ano de 1881 e tiveram como seu único objetivo o de destronar o texto recebido, que era utilizado anteriormente nas traduções bíblicas, pois o odiavam conforme declarações de Hort. Pense naquele vil textos receptos. Estes dois eram homens incrédulos e hereges racionalistas adeptos de Darwin e, portanto, evolucionistas e ainda adoradores de imagens que faziam parte do movimento de regresso a Roma. Veremos agora algumas das suas loucas declarações em relação à Bíblia. Disseram: nenhuma consideração especial deve ser feita concernente às suas declarações de inspiração e preservação. Em relação à inspiração dos santos homens de Deus, disseram: pouco é ganho ao se especular após qual ponto preciso tais corrupções vieram. Elas podem ser devidas ao escritor original. Westcott não cria num céu literal, pois afirmou que o céu é um estado e não um lugar. Westcott também cria no batismo para ser salvo, pois disse: mas não acho que nós temos o direito de clamar contra a ideia do começo de uma vida espiritual condicionada pelo batismo. Westcott também não cria em milagres, pois afirmou: eu nunca li um relato de milagre, mas me parece instintivamente sentir a sua improbabilidade e descobrir alguma evidência no seu relato. Sobre Darwin, Hort declarou: mas o livro que mais me tem engajado é Darwin. Independente do que se pense sobre ele, é um livro que qualquer um deve se orgulhar de ser contemporâneo dele. Meu forte sentimento é que a teoria é irrespondível, sendo assim abre um novo período. Eu tenho lido bastante e visto comparativamente mais claro o meu caminho. Acerca de Gênesis, Hort declarou: eu estou inclinado a pensar que nenhum lugar como Éden, eu digo a noção popular, jamais existiu. E Westcott falou: ninguém agora, eu suponho, sustenta que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por exemplo, relatam história literal. Eu jamais pude entender como alguém lendo-os com os olhos abertos pudesse pensar que fossem. O Dr. Hort escreveu ao Dr. Westcott em 23 de 9 de 1864 o seguinte: eu acredito que Coleridge
estava bem certo ao dizer que o cristianismo sem uma igreja substancial é vaidade e desilusão. E eu me lembro de tê-lo chocado. E a Littlefoot, não há muito tempo atrás, expressando uma crença que protestantismo é só fugaz e temporário. A perfeita catolicidade não tem estado em lugar algum desde a Reforma. Os pais das versões bíblicas modernas eram racistas. Como consequência natural de ser evolucionista, o Dr. Hort era também racista, como Darwin e Huxley. Veja só a asneira que ele escreveu sobre os negros. Eles têm demonstrado ser uma raça imensuravelmente inferior. Só humanos e nada mais. Sua religião primitiva e insensual. Suas mais altas virtudes são as mesmas de um bom cão. O Dr. Hort escreveu para Westcott em 17 de 10 de 1865. Eu me tenho persuadido que o culto a Maria e o culto a Jesus têm muitíssimo em comum em suas causas e em seus resultados. Westcott da França escreveu à sua noiva: após deixar o mosteiro, nos dirigimos para um pequeno oratório que descobrimos no topo de uma colina nas vizinhanças. Felizmente achámos a porta aberta. É muito pequena como um lugar para ajoelhar. E por detrás de uma cortina estava uma pietá em tamanho natural. Se estivesse só, ficaria lá ajoelhado por horas. Ora, para quem não sabe, a Pietà é uma estátua da Virgem e do Cristo morto. Os pais das versões bíblicas modernas cultuavam aos demónios. Tanto Westcott como Hort não só aceitavam, como também promoviam orações pelos mortos. Acreditavam na comunicação com os mortos e buscaram várias tentativas de fazê-lo, através de uma sociedade que organizaram chamada The Ghostly Guild, grêmio ou associação fantasmagórica. Em outras palavras, um centro espírita para invocar os mortos. E estes são os pais das Bíblias modernas, como a Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia na Linguagem de Hoje e a NVI. Atualmente, quem traduz e edita a maioria das Bíblias à venda no mercado são as Sociedades Bíblicas Unidas, as quais, em 1948, entraram no Brasil e fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa organização é ecuménica e reúne em redor de si tudo o que há de pior em termos teológicos, ideológicos e doutrinários, pois tem liberais, racionalistas, idólatras e todo o tipo de hereges ligados a eles. Veja que classe de gente ligada às Sociedades Bíblicas Unidas tem traduzido e publicado as nossas modernas versões. Bruce Metzger. Este homem é um apóstata que nega a veracidade e a autoria de vários livros da Bíblia, entre eles o de Gênesis. Ele acusa o Velho Testamento de mito e diz que o dilúvio foi uma inundação local. Carlo Maria Martini. Ele é um cardeal aposentado devido ao mal de Parkinson, da Igreja Católica, ex-líder da Arquidiocese de Milão. E logo, temos aqui um adorador de Maria e dos malditos ídolos como tradutor das nossas Bíblias. Eugene Nida. Ele é o autor da equivalência dinâmica. O Dr. Eugene foi louvado por um periódico católico como grandemente considerado como um pioneiro em métodos de tradução e em sucessos nos esforços ecuménicos. Esse herege nega a expiação vicária de Cristo, que é o pagamento do pecado em lugar do pecador, e afirma que o registro das visitas angelicais não é para ser tomado em conta literalmente e que a Bíblia não é infalível nem verbalmente inspirada. Kurt Aland, que faleceu em 1994, é autor e co-editor do texto grego Nestle Aland, baseado no texto deplorável de Westcott e Hort, usado na maioria dos seminários. Ele defendia que o cânon estava em aberto e deveria ser discutido num diálogo ecuménico. Ele, tal como os críticos apóstatas, rejeitava a inspiração verbal da Bíblia. Robert Bratcher. Este herege e apóstata inspirou a Comissão da Bíblia na Linguagem de Hoje da Sociedade Bíblica do Brasil e em julho de 1953 declarou ao Jornal Batista o seguinte: Jesus Cristo não poderia ser onisciente. Isto é um atributo de Deus. Jesus não disse que ele e o Pai são um, porque isso seria um absurdo. Sabemos que todos estes homens são doutores e intérpretes da Bíblia. E Paulo profeticamente os descreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que nos diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E em Lucas, no capítulo 6, versículo 39, nos diz a palavra de Deus: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos numa cova? Agora pergunto, poderá uma árvore boa dar frutos maus? A Bíblia responde em Mateus capítulo 7, versículo 18, que nos diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Por isso não podem Westcott e Hort e seus seguidores, que são os modernos tradutores apóstatas, nos dar Bíblias boas. Logo, as Bíblias Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional e Bíblia na Linguagem de Hoje não são boas, mas são frutos podres contaminadas pelo fermento dos fariseus doutores e teólogos, apóstatas e hereges. E quem comer desse fruto pode adoecer e até mesmo morrer na fé por crer em seus ensinamentos corruptos. Em relação a estes homens, nos manda a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 16,
do 17 ao 20, o seguinte: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É certo que Deus pode salvar até mesmo através de Bíblias corrompidas, pois Satanás não conseguiu ainda produzir uma tradução que corrompesse 100% de todas as santas e infalíveis palavras inspiradas por Deus. Mas também é certo que se pudermos ter uma espada contendo todas as palavras de Deus e sem destruções para lutar contra o diabo e o poder derrotar, para que usaríamos apenas um canivete? Pois o soldado que milita deve ter a armadura completa e não por metade, conforme Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, para que não se embarace e perca a batalha final. Técnica de tradução. Outro dos motivos pelos quais temos hoje Bíblias diferentes é precisamente este, por terem sido utilizadas diferentes técnicas empregues na sua tradução. Assim, existem basicamente 3 técnicas de tradução utilizadas nas traduções bíblicas: a tradução formal, a equivalência dinâmica e a parafrase. Em primeiro lugar, a tradução verbal e formal. Esta técnica reflete uma tradução o mais literal possível, tendo em conta as diferenças entre as várias línguas, e traduz tanto quanto possível palavra por palavra. Por exemplo, uma palavra no grego corresponde também a uma palavra no português, mantendo a forma ou estrutura da palavra. Por exemplo, se é um adjetivo na língua original, deverá ser também na tradução para o português. E sempre que teve por necessidade adicionar palavras que são claramente implícitas nos originais para que uma frase faça sentido na língua portuguesa, elas estão em itálico, demonstrando assim transparência para com o leitor e fidedignidade para com os originais. Usando esta técnica, traduzem palavra por palavra, sem fazer uso de omissões e mantendo a estrutura gramatical ou a forma das mesmas, pois traduzir não é interpretar, mas sim transportar. Esta técnica está refletida nas primeiras traduções bíblicas efetuadas desde o início do cristianismo, até aos dias que se seguiram à Reforma. E este era o método ou técnica de tradução padrão utilizada. Hoje, poderemos encontrá-la nas Bíblias Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel. Em segundo lugar, temos a equivalência dinâmica. Aqui, através desta técnica, é permitido ao tradutor adicionar, subtrair e modificar ou substituir qualquer palavra que Deus inspirou de acordo com o seu bel prazer, pois se baseiam na falsa premissa de que Deus não inspirou as suas santas palavras, mas somente os seus pensamentos. Esta técnica está refletida nas atuais Bíblias Almeida Revista Atualizada e Nova Versão Internacional. Em terceiro e por último, a parafrase. A parafrase é uma técnica de tradução que permite ao tradutor interpretar as palavras originais e tentar-lhes dar um significado. Por isso, ela também é conhecida por interpretação livre. Mas, como já antes afirmei, traduzir é transportar e não interpretar. Podemos ver os resultados catastróficos desta técnica nas Bíblias na linguagem de hoje e na Bíblia Viva. Concluímos, pois, que é inaceitável para um cristão que realmente ama a Deus e crê na preservação de cada uma das santas palavras de Deus o uso de Bíblias que foram elaboradas através da equivalência dinâmica ou da parafrase, pois são Bíblias que contêm acréscimos, subtrações e distorções claras causadas pelos senhores doutores tradutores, que passaram eles mesmos a ser a autoridade definitiva e final acima da própria palavra de Deus. Acerca das técnicas de tradução modernas e de seus tradutores nos fala a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, nos diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo 36: Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus.
Nos Salmos 56, versículo 5: todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 18 e 19, nos diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Versões atuais da Bíblia em português. Agora vamos resumidamente falar acerca de algumas versões atuais da Bíblia em português. Em primeiro lugar, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. É uma Bíblia baseada no texto crítico. Omite 2.553 palavras em português. Somente em Gênesis capítulo 1 tem 40 corrupções, omitindo o nome de Deus, Elohim, por 4 vezes. O uso de colchetes destrói a fé nos versos, pois alegam que o que está entre colchetes foi utilizado por João Ferreira de Almeida, mas dizem erradamente que não consta dos melhores e mais antigos manuscritos. O método utilizado em sua tradução foi a equivalência formal. Porém, há partes em que utilizaram a equivalência dinâmica. Foi uma Bíblia que recebeu o aval da Convenção Nacional de Bispos do Brasil, para a leitura por todos os católicos. Em segundo lugar, a Bíblia NVI. É baseada no texto crítico e, como técnica de tradução, utilizou também a equivalência dinâmica, que permite ao tradutor adicionar, subtrair e mudar as palavras de Deus a seu bel prazer. Suprimiram as palavras sodomitas e afeminados. 2 homossexuais faziam parte da comissão de tradução. Um deles era Virginia Mollenkott, que era lésbica assumida e crê que a divindade é um ser feminino. Seus editores publicam também a Bíblia Satânica de Anton LaVey. Tem ataques à divindade de Cristo, sua expiação e morte vicária, ao jejum bíblico, à trindade e inspiração da Bíblia. Contém erros e contradições. A NVI americana, que é o seu protótipo, removeu 17 versículos inteiros e 64.576 palavras. O uso de notas de rodapé coloca em dúvida a palavra de Deus, destruindo a fé nos versos. Em terceiro, a Bíblia na linguagem de hoje é uma parafrase ou interpretação livre, com uma linguagem péssima, com uso de gírias e baixo calão, comumente usado por marginais e meretrizes. Seu tradutor principal, Robert Bratcher, é apóstata, negou até mesmo a divindade de Cristo. A nova tradução na linguagem de hoje é a sua mais nova filha. Substitui erradamente sangue por morte na maioria dos casos. Recebeu a recomendação da Igreja Católica para a sua leitura. Em quarto, a Bíblia Almeida, edição contemporânea, é baseada 96% no texto recebido e 4% no texto crítico. Método de tradução e equivalência formal. É uma tradução misturada. É sabido que o texto crítico omite 6.000 palavras, adiciona 2.000 e muda 2.000, num total de cerca de 10.000 palavras em relação ao texto recebido, o que afeta 7% do Novo Testamento e corrompe 356 doutrinas, segundo o Dr. Jack Murman. Ao se usar um pouco de fermento, corrompe-se toda a massa, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 9. Em quinto, a tradução Novo Mundo anula a trindade de Deus e a divindade de Cristo, fazendo dele o primeiro ser criado, uma criatura e não o Criador. Anula a personalidade do Espírito Santo, fazendo dele apenas uma força ativa ou energia de Deus. Seus tradutores não conheciam as línguas originais, por isso traduziram certamente de alguma outra versão em inglês baseada nos piores manuscritos, o texto crítico de Westcott e Hort, de 1881. Em sexto, a Bíblia de Jerusalém, baseada no texto crítico, tendenciosa para o romanismo, faz de Maria co-redentora da humanidade. Outras Bíblias análogas, Padre Matos Soares, baseada noutra tradução, a Vulgata e não nos manuscritos originais. E Alfalite, ecuménica. Em sétimo, a Bíblia Viva, da Boa Nova, Cartas Vivas e o Livro, são parafrases que rebaixam a linguagem divina ao nível da utilizada por marginais e meretrizes. Oitavo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, originalmente e até à edição de 1894, para Portugal, foi traduzida 100% do texto recebido e digna de ser utilizada. Foi traduzida por equivalência verbal e formal. Mas, nas revisões de 1898 para o Brasil, 1948, 1956 e 1995 talvez já tenham introduzido cerca de 0,1%, 1,5%, 1,8% e 2% do texto crítico, respectivamente.
Já para não falar que quem a edita atualmente é a Sociedade Bíblica do Brasil, que, embora tenha evangélicos, tem também liberais, ecuménicos e católicos professos em suas fileiras. Um pouco de fermento, que é o texto crítico, leveda toda a massa, conforme Gálatas 5.9 e 1 Coríntios 5.6. Não pode uma árvore má, as sociedades bíblicas do Brasil, produzirem frutos bons, que é a palavra de Deus pura e sem mistura, conforme Mateus capítulo 7, versículo 18. Em nono e por último, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, conhecida pela sigla ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, é sem dúvida alguma a melhor tradução na língua portuguesa. E por ser inteiramente baseada no texto massorético no Antigo Testamento e no texto recebido no Novo Testamento, e ter utilizado a técnica de tradução literal formal, é digna de ser utilizada. A superioridade doutrinária da Bíblia Almeida Corrigida Fiel e das outras Bíblias do texto recebido face às Bíblias alexandrinas. Quanto à alegação de que as diferenças encontradas entre as várias traduções da Bíblia não afetam uma única doutrina, ela é claramente falsa, pois, segundo o Dr. Jack Moorman, o texto crítico e a Bíblia NVI afetam 356 doutrinas do cristianismo. A seguir, iremos comparar as várias versões bíblicas do texto crítico com a Almeida Corrigida Fiel, a melhor tradução em português e que é baseada 100% no texto recebido. E iremos constatar por nós mesmos algumas das muitas doutrinas corrompidas pelas Bíblias modernas. Finalmente, iremos saber qual é a Bíblia que melhor defende o cristão contra as seitas e as suas heresias. Mesmo que alguém não entenda nada acerca de bibliologia ou tenha dificuldade em entender sobre este importante assunto, pode, no entanto, vir a saber facilmente qual é a Bíblia que deve usar e que é a palavra de Deus fielmente traduzida dos originais. Para isso, basta comparar as várias versões existentes em português e ver qual é a que melhor defende a sã doutrina. E é precisamente isso que vamos fazer a seguir. Comparar as várias versões. De um lado, colocaremos as Bíblias do texto crítico como a Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional e a Bíblia na linguagem de hoje. Do outro lado, vamos colocar as Bíblias do texto recebido como a Almeida Corrigida Fiel. Começaremos por fazer uma exegese em Miqueias capítulo 5, versículo 2, a título de exemplo, para depois mais resumidamente darmos outros exemplos de corrupções, distorções, erros, adições e subtrações das Bíblias modernas. Veja só o ataque à divindade de Cristo em Miqueias capítulo 5, versículo 2, pois nos diz na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Miqueias capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, posto que, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E nas primeiras Almeidas de 1681, 1753 e 1819 nos diz: E tu, Betlehem Efrata, és tu pequena para estar entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que será senhoreador em Israel, e cujas saídas são desde antigo, desde os dias da eternidade. Este versículo é uma clara profecia acerca do local de nascimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do futuro reinado na terra, a qual teve o seu cumprimento parcial em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 6, que diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia. Porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vemos que Jesus, após nascer em Belém, terra de Judá, ou Judeia dos romanos, saiu de lá para implantar o reino espiritual de Cristo nos corações e, por fim, para literalmente reinar sobre toda a terra no milénio que virá após a grande tribulação. Reparem com atenção no versículo 6 de Mateus, capítulo 2, que nos fala que o Messias iria sair de Belém e seria o guia que iria apacentar o povo de Israel. Infelizmente, as Bíblias modernas alexandrinas trocaram a palavra saídas por origens, como podemos comprovar na Bíblia NVI 2001, que diz: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel, cujas origens estão no passado distante, em tempos antigos. A Bíblia Católica diz: Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado para governar em Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado.
E a tradução Novo Mundo diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de tornar-se governante em Israel, cuja origem é desde os tempos primitivos, desde os dias do tempo indefinido. Como podemos constatar, a Bíblia NVI, supostamente evangélica, ao colocar origens no lugar de saídas, nada difere da Bíblia católica e da tradução Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová. Também as últimas versões da Almeida Revista e Corrigida colocaram origens no lugar de saídas. Ora, só tem origem o ser que é criado, mas não o Criador que é bendito eternamente. Ao colocar-se origens em vez de saídas em Miqueias capítulo 5, versículo 2, nega-se desta forma a divindade de Cristo, fazendo dele apenas uma criatura, e ressuscitamos a velha heresia ariana, apoiando ainda a falsa ideia dos testemunhos de Jeová, os quais afirmam que Jesus foi o primeiro ser criado. Mas a Bíblia é bastante enfática quando diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, um ser eterno não pode ter sido criado no tempo e ao mesmo tempo ter tido uma origem, desde a eternidade, ou seja, depois da eternidade. Vamos agora dar uma vista de olhos em outros exemplos. Em Efésios capítulo 3, versículo 9 nos diz, na Almeida Corrigida Fiel, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. As Bíblias modernas removem a expressão por meio de Jesus Cristo que consta de todas as Bíblias da Reforma, como as de João Ferreira de Almeida, anulando desta forma que Jesus é o Criador e que, portanto, é Deus. E em Mateus capítulo 1, versículo 25 nos diz, na Almeida Corrigida Fiel, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogénito, e pôs por nome Jesus. Mas, nas Bíblias Nova Versão Internacional e na Almeida Revista Atualizada, substituíram primogénito por um filho, e a Bíblia na linguagem de hoje por seu filho, dando apoio à doutrina católica da virgindade perpétua de Maria, pois a palavra primogênito significa primeiro gerado e não filho único. E sabemos que Maria teve 4 filhos e pelo menos 2 filhas, conforme Marcos capítulo 6, versículo 3, que diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui connosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Em Mateus no capítulo 9, versículo 13, conforme Oséias no capítulo 6, versículo 6 nos diz, na Bíblia Almeida Corrigida Fiel: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A doutrina acerca da necessidade de arrependimento para a salvação é solapada neste versículo nas Bíblias NVI e na Bíblia na linguagem de hoje, ao removerem a expressão ao arrependimento. A Almeida Revista Atualizada colocou-a entre colchetes para a desvalorizar. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 2, conforme Malaquias, capítulo 3, versículo 1, na Almeida Corrigida Fiel nos diz: Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. As Bíblias modernas adulteram profetas para Isaías, contrariando o facto de Deus não estar citando apenas Isaías, mas sim 2 profetas. Em primeiro lugar, está citando Malaquias no capítulo 3, versículo 1, e só depois Isaías no capítulo 40, versículo 3. Em João, no capítulo 3, versículo 13, na Almeida Corrigida Fiel: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. As Bíblias Nova Versão Internacional e a Bíblia na linguagem de hoje removeram a expressão que está no céu, enquanto a Almeida Revista e Atualizada a coloca entre colchetes, anulando ou diminuindo desta forma um dos testemunhos mais vívidos da onipresença e divindade de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na Almeida Corrigida Fiel nos diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Aqui a Bíblia Revista Atualizada adultera Deus para aquele, e a Bíblia na linguagem de hoje para ele, anulando desta forma a doutrina da encarnação divina de Jesus Cristo. Pois aquele que se manifestou em carne pode ser qualquer homem à face da terra. A leitura de Deus neste verso tem sido colocada em causa pelos modernos críticos da Bíblia, mas na verdade John Burgon prova que a palavra Theos, ou seja, Deus, é o que está escrito em todas as cópias unciais existentes, excepto 2. Prova que Theos, ou seja, Deus, tem sido lido em todas as assembleias dos fiéis desde o século IV ou V da nossa era, mencionando ainda 24 pais muito antigos da Igreja, os quais também citaram Deus e não qualquer outra coisa. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, na Almeida Corrigida Fiel nos diz, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui,
As Bíblias modernas omitem que Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, anulando desta forma que ele é o eterno Deus. Em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 17, na Almeida Corrigida Fiel nos diz: dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. As Bíblias modernas omitem a expressão e que hás de vir, anulando assim a sua segunda vinda. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 14, na Almeida Corrigida Fiel nos diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. As Bíblias modernas omitem a expressão pelo seu sangue, anulando que a salvação é só pelo sangue de Jesus. Em João, no capítulo 6, versículo 69, na Almeida Corrigida Fiel nos diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. As Bíblias Almeida Revista e Atualizada e NVI trocam a expressão o Filho de Deus vivente pelo Santo de Deus. E a Bíblia na linguagem de hoje pelo Santo que Deus enviou, anulando que Jesus é o Messias, o prometido Filho de Deus. Ora, santos há muitos, mas o Filho do Deus vivente há só um, que é Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 24, nos diz: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Nas Bíblias modernas, como na Almeida Revista e Atualizada e na Nova Versão Internacional, omitiram a expressão dos salvos, dando desta forma crédito à heresia do universalismo que nos diz que todos serão salvos um dia. Em 1 de Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, isto na Almeida Corrigida Fiel, nos diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. As Bíblias modernas, como a Almeida Revista e Atualizada e a Nova Versão Internacional, omitem o jejum neste verso, anulando mais uma importante doutrina bíblica, como esta do jejum, e quem aplaude é Satanás. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 34, nos diz: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Isto na Almeida Corrigida Fiel. As versões do texto crítico mudam a palavra vinagre para vinho, criando assim uma contradição com a profecia do Salmo 69, versículo 21, que ensina que ao Messias seria dado vinagre para beber. Em João, no capítulo 7, versículo 8, nos diz: eu não subo ainda a esta festa, isto na Almeida Corrigida Fiel. No verso 10 vemos claramente que Jesus realmente foi à festa, porém mais tarde. A maioria das versões do texto crítico em inglês apresenta Jesus mentindo no verso 8. A NASV, por exemplo, diz: eu não subirei a esta festa. Em português tomemos o exemplo da Bíblia NVI. Ela tem uma nota de rodapé que diz que vários manuscritos dizem: eu não subirei. O facto é que apenas alguns manuscritos flagrante e descaradamente corrompidos que atacam Nosso Senhor Jesus Cristo omitem esta palavra crucial ainda. Em João, no capítulo 1, versículo 14, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A Bíblia Viva troca unigênito por filho único e cria uma heresia, pois Jesus não é o filho único de Deus. Adão é chamado filho de Deus, em Lucas 3,38, e os anjos, em Jó, capítulo 1, versículo 6. E os cristãos também são chamados filhos de Deus, em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Mas o unigênito, que significa único gerado, é um só, que é Cristo. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 43, nos diz: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. As Bíblias modernas adulteram José e sua mãe para seus pais, fazendo de Jesus apenas um ser humano e negando assim a sua concepção divina, fazendo de José o seu pai físico. Em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, isto na Almeida Corrigida Fiel. Mas a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia da Boa Nova e a Bíblia de Jerusalém, substituíram virgem por jovem e a tradução Novo Mundo por donzela, anulando desta forma a doutrina do nascimento virginal de Jesus, pois uma jovem ou donzela poderia não ser virgem, mas ser uma prostituta, uma fornicadora ou adúltera. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, na Almeida Corrigida Fiel, nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a parte B do versículo que diz: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todas as Bíblias do texto crítico omitem a parte B do versículo, levando os liberais a pensar que podem ser carnais e mesmo assim ir para o céu. Em João, no capítulo 3, versículo 15, na Almeida Corrigida Fiel, nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As Bíblias modernas omitem a expressão não pereça, anulando desta forma a condenação perpétua no inferno de fogo para os incrédulos neste verso. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 4, nos diz na Almeida Corrigida Fiel: e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
As Bíblias modernas omitem a expressão "mas de toda a palavra de Deus", anulando assim o facto de que viveremos de cada uma das palavras de Deus, sendo este um ataque sério à inspiração e à autoridade das Escrituras para a vida do cristão. Por último, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, nos diz na Almeida Corrigida Fiel: "Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais." Aqui as Bíblias modernas removem a expressão "aparta-te dos tais", anulando desta forma a doutrina de que nos devemos afastar dos crentes hereges, contrariando a palavra que se encontra em 2 de João, capítulo 1, no versículo 9 ao 11, e em Tito, no capítulo 3, do versículo 10 ao 11, que diz: "Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado."